Lucas capítulo 18, eu quero voltar os seus olhos para uma parábola que muitas vezes fica ignorada nas Escrituras, ela é desprezada, pouquíssima pessoa falam sobre essa passagem, mas eu quero te ajudar a olhar para ela e pensar alguns princípios para enfrentar momentos de luta e de adversidade. Momentos onde a gente não vê a resposta chegar, como é que a gente deve proceder? E eu quero usar dessa parábola ensinamentos do Senhor Jesus para te ajudar a enfrentar talvez o momento que você esteja passando hoje. Diz assim o texto: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, e aqui é o Senhor Jesus dizendo: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lemos até aqui. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez, por favor, fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças por esse tempo tão apropriado, o tempo onde nós separamos no nosso dia para chegarmos na tua casa, para abrirmos a tua palavra e para ouvir a voz do bom pastor, voz que conduz o rebanho, voz que orienta cada um de nós a enfrentar situações do nosso cotidiano com fé, com esperança. Por isso pedimos que mais uma vez que o Senhor fale conosco e que saiamos daqui hoje encorajados, renovados, fortalecidos, muito mais do que por uma palavra de um homem, mas pela palavra do próprio Deus, que é manifestada neste lugar nessa noite. Nós assim oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quem crê diz amém. Assente-se aí, por favor. Eu precisava de um copo de água, se pudessem me ajudar, por gentileza. Tempos atrás eu li num livro que foi feita uma pesquisa com um grupo de pessoas, obrigado pastor, sobre a seguinte pergunta. A pesquisa tinha como a seguinte pergunta: você já pensou em desistir? Essa era a pergunta. Você já pensou em desistir? 99% das pessoas responderam sim. E o outro 1% mentiu. Porque todo mundo já pensou em desistir num momento ou outro da vida. Principalmente quando a intensidade da luta se torna grande demais. Às vezes nós temos motivação para começar uma batalha, mas nem sempre temos forças suficientes para enfrentá-la até o fim. Enfrentamos momentos difíceis, mas às vezes os momentos se tornam longos demais. E quanto mais a demora, a espera se estende, mais as nossas forças vão diminuindo. Enfrentamos crises num casamento por um período, mas dependendo da extensão do problema, as pessoas tendem a querer desistir, a jogar tudo para o alto, achar que não vale mais a pena. Enfrentamos um período de escassez, de luta, de problemas, e no início a gente tem forças, encaramos o problema dizendo: tiro de letra, é fácil, fica tranquilo,
Mas quando a situação se torna ainda mais difícil, e a intensidade, o calor do problema aumenta, normalmente desistimos. A maioria das pessoas não vive a plenitude do seu sonho, não é porque não tem forças por um momento, é porque desistiram em algum ponto. Desistiram de um sonho, de um projeto, desistiram da família, desistiram até mesmo da fé, da igreja. Gente que até mesmo desiste de Deus. A pergunta, quando se é colocada, se nós já pensamos em desistir, temos que ser sinceros em responder sim. E não foram poucas vezes. Eu engrosso a lista ao afirmar de que muitas vezes eu já pensei em desistir. Às vezes as lutas se tornam intensas e difíceis a tal ponto da gente achar que não vale a pena. Em algum momento da jornada, nós sentimos o desejo de jogar a toalha. Achar que não vale a pena. Principalmente quando a resposta demora a chegar. Batemos a porta, insistimos, oramos, buscamos, acreditamos que com a virada do ano alguma coisa vai acontecer, mas nós já estamos para mais de metade do mês de abril e a gente não viu muita coisa acontecer e naturalmente o desejo que nasce no nosso coração é de desanimar. O que fazer quando situações assim surgem? O que fazer quando os problemas batem a porta e insistem em permanecer? A parábola que nos é contada, ela é exclusivamente contada sobre a ótica do evangelista Lucas. Fala de uma mulher viúva. Ela não tinha mais nada e dentro da realidade do contexto histórico, é importante você entender de que a viuvez naquela época era quase que uma sentença de miséria. Quando uma mulher se tornava viúva, os poderosos vinham e procuravam tomar aquilo que era dela. Por não ter força, por não ter recursos, ela se tornava refém dos mais fortes. E talvez, nós não sabemos os pormenores da parábola, mas o que Jesus estava querendo fazer era conectar com as pessoas dentro de uma realidade que lhes fosse compatível. As parábolas serviam para isso. As parábolas nada mais eram do que histórias comuns ao povo, que eram contadas por Jesus para conectá-las a princípios do reino. E aqui Jesus está contando, em forma de parábola, a história de uma mulher viúva. E essa história tinha um objetivo: ensinar as pessoas de que não há recompensa para quem desiste. Por isso hoje à noite eu quero olhar para esse texto e ecoar aquilo que sai dos lábios do Senhor Jesus e é registrado aqui, para te ajudar, de que por mais que as lutas tenham se tornado intensas, por mais que a sua força tenha se tornado pequena, eu creio que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que você saia daqui crendo de que se você desistir, não haverá recompensa, mas se você continuar, a resposta vai chegar. A Bíblia diz que essa mulher é colocada num cenário adverso. Ela procura um juiz, e o perfil do juiz não é nem um pouco positivo. A Bíblia diz, no verso de número 2, de que esse juiz era um juiz que não temia a Deus. Eu tenho descoberto de que uma das características mais nocivas na vida de uma pessoa é a falta do temor de Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, ela é capaz de qualquer coisa. Uma pessoa que não teme a Deus, você tem que ter medo dela. Porque o temor do Senhor, segundo diz Provérbios, é o princípio da vida. Os loucos desprezam o temor de Deus, mas o temor do Senhor é o que conduz a vida. Agora olha que coisa interessante, essa viúva, com uma situação em que ela precisava de ajuda,
O juiz era aquele usado para julgar situações, para dizer o que era certo e o que estava errado. E ela é colocada diante de um juiz que não temia a Deus. Pelo fato dele não temer a Deus, o texto diz que ele, além de não temer a Deus, ele não respeitava ninguém. Agora, você já imaginou você estar com uma situação sua nas mãos de alguém assim? Algo que você precisa de socorro e de ajuda, nas mãos de alguém que não teme a Deus e não respeita ninguém. A gente tem que concordar de que as possibilidades de um desfecho positivo são mínimas. Essa mulher, segundo o texto no verso de número 3, diz que ela vinha ter com ele e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela tinha razão, mas estava na mão de alguém que não estava nem aí para ele. E a verdade é que essa história se repete rotineiramente. Quantas vezes nós não temos situações em que sabemos que estamos certos, sabemos de que temos a razão, mas estamos na mão de pessoas, de sistema, de um mundo aonde não se teme a Deus e não se respeita ninguém. Clamamos, buscamos, insistimos e nada acontece. Você tentou fazer o que é certo, e a gente tem descoberto por aí que, infelizmente, nesse mundo cada vez mais as pessoas prevalecem não por fazer o que é certo, mas por fazer o que é desonesto. Um enriquecimento nesse país tem sido descoberto cada vez mais com o avanço da Lava Jato, das investigações, de que as pessoas enriquecem ilicitamente. Quem trabalha todo dia direitinho, bate cartão, paga suas contas, recolhe seus impostos, faz tudo bonitinho, não tem chance, porque o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo não teme a Deus e ele não respeita homem nenhum. Ele não está nem aí conosco. Ele não está nem aí com as nossas situações, com as nossas causas, com os nossos problemas. E aqui está essa mulher diante de um sistema em que ela precisa de ajuda, mas não tem a quem recorrer. Diante dessa história, eu quero pelo menos te ensinar 3 lições. 3. E se você tiver um pedaço de papel, uma caneta, ou mesmo se quiser anotar aí no seu celular, ou em algum lugar, se quiser anotar na testa, pode também, fica à vontade. Você anota onde você quiser. Mas eu quero te dar algumas lições extraídas desse texto, que vão te ajudar a caminhar, mesmo quando as coisas não acontecem da forma como você espera, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando você está clamando e nada acontece. Primeiro lugar, pratique a persistência. Primeiro lugar, pratique a persistência. Quem insiste, alcança. Quem não desanima, chega lá. Quem muito bate, quem muito grita, quem muito clama, é ouvido. Há inúmeras histórias assim, tentaram fazer com que Bartimeu se calasse. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 42, diz que ao ouvir que Jesus passava por ali, ele se põe a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão fazia o quê? Mandavam ficar quietinho. Para de gritar. Para de gritar. Mas o texto diz que ele gritava ainda mais. O texto diz, e ele está diante de nós nessa noite, eu preciso muito que você o mantenha aberto, dizendo que essa mulher vinha ter com ele e clamava e dizia: julga a minha causa, até que o juiz chega e ele conclui dizendo: essa mulher me importuna, verso de número 5. A insistência dela era tão grande, de que incomodava. O que eu quero te ajudar a entender é de que você não pode desistir da sua justiça. Você não pode desistir do seu sonho, só porque você está diante de uma situação injusta, diante de uma situação ou de uma pessoa que não teme a Deus, que não respeita as pessoas. O segredo é praticar a persistência. Hebreus capítulo 10, verso de número 35 em diante, diz que nós temos necessidade de perseverança. Tem muita gente que não chega lá porque desanima diante do primeiro obstáculo.
Tem muita gente que não chega aonde almeja chegar, porque diante da luta desanima. Desanima da igreja, desanima da fé, desanima de pessoas, desanima de si mesmo. Tem gente que desanima da própria vida. Aquilo que tomou conta dos noticiários nos dias de ontem para hoje, sobre um casal de jovens, 19 anos de idade, que alugaram um quarto no Maxud Plaza em São Paulo. A moça pega a arma que era do seu pai, um policial civil aposentado, e eles sobem, alugam uma suíte de luxo, num dos hotéis mais renomados de São Paulo, com 19 anos de idade, e decidem morrer juntos, porque achavam que não valia mais a pena, com 19 anos. As pessoas desanimam, desistem diante dos obstáculos. Nós somos uma geração que está mal acostumada. Os nossos filhos não estão acostumados a ouvir não. Não se fala não dentro de casa. E nós estamos preparando uma sociedade, uma geração fraca. Porque, meus queridos, o mundo está cheio de não para colocar na tua cara. E somente aqueles que insistem, que persistem, que continuam, mesmo diante dos nãos, é que prevalecem. Você tem que insistir, você tem que acreditar, você tem que vir, você tem que clamar. Eu aprendo com essa história dessa mulher, de que mesmo diante de um cenário contrário, ela continuava insistindo. Porque você insistir quando tudo é favorável, é fácil. Quando o vento sopra na tua direção, qualquer marinheiro sabe velejar. Eu quero ver é você continuar levantando a vela do seu barco e tentando fazer uma manobra e jogando para lá e pula para cá, quando o vento está contrário, quando as ondas estão te querendo fazer desanimar. É ali que eu quero ver se você realmente sonha chegar aonde você um dia almejou alcançar. O lugar de destaque, o lugar da felicidade, o lugar da honra não é para todos, é para poucos. É para quem insiste diante do problema, diante da calúnia, diante da adversidade, diante da crise, diante do juiz iníquo, diante daquele que não teme a Deus, diante daquele que vai contra você. É nessa hora que a gente aprende com essa parábola que a gente tem que insistir. Tem gente aqui hoje à noite que talvez chegou às margens das suas forças. Está no seu limite, não consegue mais caminhar. Querido, eu estou aqui hoje à noite como um profeta de Deus para você, para te ajudar a entender de que nessa vida não há nada de mão beijada, não há nada que caia do céu, a não ser a graça de Cristo, que custou um preço muito alto, que foi o sangue e a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do contrário, você vai ter que se esforçar, você vai ter que enfrentar lutas, você vai ter que enfrentar ventos contrários, pessoas que vão contra você, pessoas que não querem ver você feliz, pessoas que querem tirar o seu lugar. Não importa, mesmo quando todos são contra você, lembre-se, Deus é por você, e é por isso que você tem que continuar. Creia que há um Deus que te ajuda, de que por mais que o juiz seja iníquo, por mais que o juiz não tema Deus, por mais que o sistema seja contrário, Deus é por você. E quando Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Você tem que insistir. Nade contra a correnteza, lute contra o vento contrário. Essa mulher, o juiz dizia não, ela voltava. O juiz dava uma desconversada, ela voltava. A tal ponto do juiz chegar a dizer: essa viúva me importuna. Você já atendeu gente chata só porque ela é chata? Não, fala a verdade. Não faça cara de crente para mim não. Você fizer tudo cara de santo, mas eu não, eu sou bonzinho. Nunca fiz isso. Tem gente que você atende para dispensar. Tem gente que você dá atenção de tanto chato que ela é. Ela não é só chato, ela é um chato assim ao cubo. É muito chato, de tanto insistir, de tanto clamar, de tanto pedir, de tanto, se dispensa logo. Foi isso que os discípulos fizeram com aquela mãe que pedia em favor da sua filha. Ela nem sequer era da casa de Israel.
Ela era de uma outra etnia, mas de tanto que ela clamava, o mestre caminhava, os discípulos indo atrás, e ela dizendo: Jesus, ó Jesus, ó Jesus. Aí Jesus respondia: viu, o pão é para os filhos, não é para você, o pão é para os filhos. Ela diz: não tem problema, eu como migalha, mas eu vou atrás. A tal ponto que os discípulos disseram: despede essa mulher pelo amor de Deus, porque ela não vai desanimar. Deixa eu te fazer uma pergunta: é qualquer coisa que te faz desistir? Você vai desistir por causa de uma luta no casamento, por causa de um problema dos seus filhos, por causa de uma crise econômica do país, por causa de um tempo de desemprego? Eu quero saber se você está disposto a acreditar no sonho que foi depositado no seu coração. Essa mulher insistia, praticava a persistência. Insistia, batia, clamava, pedia, toda hora. Ela não desanimava. Todo dia, batendo a porta, clamando. Querido, eu gosto de gente que não desiste facilmente. Eu gosto de gente de que diante das lutas parece que o problema intensifica a sua fé. Essa mulher praticava a persistência, a tal ponto do juiz: ela está me molestando. Moléstia quer dizer, é um mal contínuo. Eu não aguento mais essa mulher na porta da minha sala. Aonde quer que eu vou, ela aparece do nada. Ela toda hora está me clamando: o senhor não vai julgar a minha causa? Eu já disse para essa mulher que eu não temo a Deus. Eu já disse para essa mulher que eu não respeito homem nenhum. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho descoberto no transcorrer da minha vida, de que a vitória sempre vai chegar para aqueles que não desanimam diante dos primeiros obstáculos. Eu já disse para ela: meu irmão, a pessoa que acredita no milagre, não importa o que você venha dizer para ela, a sua fé é maior do que a adversidade. Jesus deu essa lição tão clara a Jairo. Marcos capítulo 5, quando ele já estava indo para a casa de Jairo, porque sua filha estava enferma, ele para, porque uma mulher toca na orla da sua veste, que sofria de uma hemorragia há 12 anos, ela é curada, até que quando Jesus decide dar continuidade ao roteiro, vem alguém da casa de Jairo e diz: não importune mais o mestre, a menina já morreu. Qual foi a reação de Jairo? Com certeza, ele esmoreceu. Ele deve ter ficado cabisbaixo, até que Jesus olha para ele e diz assim: viu, não dá bola porque estão te dizendo. Não permita com que a adversidade da jornada te impeça de ver aquilo que o teu coração um dia sonhou crer. Você tem que acreditar hoje à noite. Eu sei que tem gente aqui hoje à noite, talvez me assistindo aí pelo Facebook, ou pelas páginas da internet da igreja, ou pelo YouTube, ou na NASA, ou em Marte, eu sei lá onde você está. Mas talvez hoje à noite que esteja assim: pastor, é tanta luta, faz tanto tempo, eu estou lutando para ser feliz faz muito tempo, e até agora nada. Querido, se você lutou até aqui, continue acreditando, continue se esforçando, continue insistindo, persista, a tua hora vai chegar. Eu estou aqui hoje para te dizer: a tua hora vai chegar. O dia do teu milagre está marcado na agenda de Deus. Se você não desanimar, se você não desistir, se você não esmorecer, fica tranquilo, você está mais perto da tua bênção hoje do que você estava ontem. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Esses dias eu preguei essa mensagem na comunidade e eu falei sobre um quadro que você já deve ter visto em algum lugar. É uma charge sobre 2 rapazes, é desenho. Sabe o que é uma charge, né? É um desenho. 2 rapazes e são quadros paralelos. Um deles está com uma picareta na mão e cavou uma cova não muito funda. E pouco ele cavou e descobriu pequenos diamantes. Pequenos diamantes. Ele estava feliz. E no quadro ao lado estava um outro rapaz com uma picareta na mão, com uma cova mais funda, mas ao ver que o companheiro tinha cavado pouco e já descoberto o diamante, deu as costas. E no quadro seguinte você via de que se ele tivesse insistido só mais um pouco,
ele tinha descoberto o maior diamante do mundo. Sabe qual é o problema de muita gente aqui hoje à noite? É que às vezes você lutou muito, mas quando você deveria insistir mais um pouco, você desistiu e perdeu a bênção. É assim que funciona. Você tem que ir até o fim, você tem que lutar até alcançar. Você luta até alcançar. Eu não desisto até ver o meu milagre chegar. Eu não vou parar de orar até ver a minha família sendo salva. Eu não vou desistir enquanto eu não ver a porta se abrir. Eu persisto, eu insisto, eu enfrento a adversidade, mesmo diante das portas fechadas. Bateu porta na minha cara, estou eu lá no outro dia. Disseram não, eu estou lá no outro dia. Dias atrás eu ouvi um pastor falando e contando da sua história lá nos Estados Unidos, quando ele sonhou em comprar uma propriedade para a igreja. Não tinha dinheiro, zero money, zero. Mas Deus deu um sonho para ele, que ele tinha que ir num banco e conseguir um financiamento, mas ele não tinha nada de garantia para dar para o banco. Aí ele batia na porta de um gerente e falava do sonho dele. Olha, eu tenho um sonho, tenho uma propriedade ali, e eu preciso de um empréstimo para que nós possamos comprar a propriedade e construir ali um templo, porque Deus colocou no meu coração. Resposta do primeiro gerente: não. Foi para um outro banco, bateu a porta, nada. Segundo banco, nada. Terceiro banco, nada. Quarto banco, nada. Quando ele estava prestes a desanimar e achar que aquilo nada mais tinha sido do que uma invenção da sua cabeça, algo dentro do seu coração o fez acreditar de que ele deveria tentar mais uma vez. E ele foi num outro banco. E no outro banco ele chegou, o gerente já o atendeu de uma maneira um pouco mais amigável. E ele começou a falar sobre o sonho de comprar um terreno, de comprar e de construir, e dizer: eu não tenho garantia, eu não tenho nada, a nossa congregação ainda é pequena, nós não temos recursos, mas eu creio que Deus vai nos dar meios para construir tudo isso. O gerente disse do outro lado da mesa: amém, eu creio também. O pastor assustou. Isso não é um testemunho meu, é de um pastor americano, de uma mensagem que eu ouvi. Eu só estou aproveitando a ilustração dele. O pastor assustou e disse: o que o senhor disse? Ele disse: amém, eu creio. Eu falei: o senhor está passando bem? O senhor realmente é gerente aqui do banco? Eu acabei de dizer para o senhor que eu não tenho garantia, não tenho recurso, a nossa igreja ainda é pequena. Como é que o senhor... Não, fica tranquilo, porque se esse sonho é de Deus, Deus vai mover o meu coração, vai mover o coração do diretor financeiro, vai mover o coração de todo mundo. E se isso for de Deus, vai acontecer. Mandou ele embora, pegou o telefone e disse: olha, nós entramos em contato com você até o final da semana. As horas passavam numa lentidão quase que esmagadora. E parece que assim, a resposta vem aos 45 com acréscimo. Da prorrogação, não é nem do segundo tempo. É da prorrogação. Toca o telefone. Pastor, sim, tem uma notícia para te dar. Ele, talvez tomado pelo pessimismo das respostas negativas, já esperava um não. Ele disse: todo mundo aprovou. O senhor tem aprovado o financiamento para comprar, para construir, e com o maior número de parcelas possíveis que o banco possa fazer. O que eu aprendo com essa história, meu querido? Você imagina se ele tivesse desistido no terceiro ou no quarto gerente? Querido, a resposta de Deus para a sua vida tem a porta certa, o dia certo, o lugar certo para acontecer. Você não pode desistir só porque a primeira porta fechou. Você não pode desanimar só porque algumas pessoas disseram não para você. Se Deus falou, vai acontecer. Você tem que continuar crendo, buscando, insistindo, até encontrar o lugar onde haverá uma convergência do teu sonho com a palavra de Deus para a sua vida. Insistir, perseverar, acreditar até o fim. Segundo ponto: busque a justiça. Queridos, quando nós temos sede e fome de justiça, o que o Senhor Jesus disse? Nós seríamos... Tão ruim de Bíblia. Nunca leram as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de... porque serão saciados. Você não pode desanimar
de algo que é justo. Se você sabe que é o certo, lute pelo certo. O texto diz que essa mulher buscava justiça. Sabe o que eu tenho aprendendo com a vida? Por mais que o mundo seja injusto, Deus continua sendo justo. A justiça de Deus, uma hora ela rompe. Pastor, foram injustos comigo. Pastor, falaram aquilo. Pastor, fizeram aquilo. Descansa o teu coração. Você não está entregue na mão de pessoas. Quem julga a tua vida, quem cuida de você é Deus. Você tem que acreditar nisso. Porque se você caminhar na expectativa de que a sua justiça vai ser feita pelas pessoas, você vai dar com o burro na água. Olha o que o texto diz. Verso de número 6. Considerai, disse o Senhor, no que diz esse juiz iníquo: não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Olha o que Deus está dizendo para você: a tua justiça vai romper como a luz da aurora. Uma hora a tua justiça vai chegar. Ah, pastor, mas o que fizeram comigo? Ah, pastor, mas o que falaram? Ah, mas a falcatrua que aprontaram? Ah, mas o tombo que me deram? Mas aquele moço que me enganou, pastor? Ah, mas aquela moça que me enganou? Descansa o teu coração, busque a justiça. Deus é o justo juiz. Queridos, Deus é justo. Na hora certa, a balança dele vai pesar. E a balança de Deus não é enganosa, ela é equilibrada, ela é justa. Fica tranquilo. É por isso que Deus nos orienta na sua palavra: a ninguém retribuir o mal. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Querido, não tem nada pior do que você deixar a situação na mão de Deus. Meu irmão, Deus sabe fazer como ninguém. Sabe por quê? Deus conhece os detalhes que nós não conhecemos. Busque a justiça. Essa mulher, ela só estava querendo o que era justo. E olha o que Jesus diz: Deus vai fazer justiça. É por isso que você tem que acreditar. Por que eu continuo? Porque eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir. A justiça de Deus vai prevalecer. É por isso que eu não posso desanimar hoje à noite. É por isso que eu não posso achar que não vale a pena continuar. Mentira! Busque a justiça. Queridos, a justiça pode ter sido abandonada pela corte dos homens, mas Ele continua, o verdadeiro Deus, sendo justo e fiel. Confie em Deus. Maldito é o homem, diz a palavra do Senhor, que confia no braço do homem e faz dele a sua confiança. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Confia em Deus. Tua causa está nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Para de ficar se remoendo. Porque fizeram comigo é injusto. Meu irmão, olha o que Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. A tua causa está na pilha de Deus. Quem sabe um pouquinho de como funciona o trâmite jurídico nesse país, vai entender o que eu estou falando. Quando um processo entra num cartório e entra na fila para ser julgado, para ser analisado, às vezes é assim: os homens vêm, tiram o que está de cima, põem de baixo. Tem de tudo aí, hein? Aí fala para o cartorário: minha esposa é advogada. A gente infelizmente sabe como é que a coisa funciona por aí. Um escritório mais forte diz: viu, aquele processo, bota ele lá embaixo da pilha, lá, viu, aquele, para ser julgado lá em 2093. Mas queridos, há um Deus que move situações que vão além da nossa força. Deus julga. A nossa vida não está entregue na mão de uma lei desse país. A nossa vida está nas mãos de Deus. O contraste dessa história é esse: um juiz cruel e um Deus justo. Deus é justo. Você tem que acreditar nisso hoje à noite. E você tem que confiar em quem Ele é.
Ele diz que você não está esquecido, Ele diz que Ele tem visto o que tem feito com você, Ele tem visto a sua realidade, e você tem que continuar crendo de que a justiça de Deus vai prevalecer. Quantas vezes nós já não ouvimos, infelizmente, em alguns noticiários, onde crimes absurdos são realizados. E aí um pai ferido, uma mãe ferido, alguém que perde alguém da sua família, vai diante dos microfones, vai diante da mídia e diz: eu acredito muito mais na justiça de Deus do que na dos homens. E olha só, a justiça de Deus não falha nem tarda. Como é que eu sei? Olha o que diz o verso de número 8. Bíblia aberta aí. Olha o que diz. Digo-vos que depressa. Meu irmão, quando você entrega na mão de Deus, a tua ação, ela corre mais rápido. Se você entregar a sua situação nas mãos de Deus hoje à noite, fique tranquilo, ela vai agilizar muito mais do que você imagina. Depressa, depressa, diz, digo-vos que depressa. Terceiro lugar para a gente terminar, já são 9h21. Primeiro qual é? Persistência. Segundo, busque a. Terceiro lugar, ore apaixonadamente. Ore, como você nunca orou. Ore. Qual é o segredo? Veja o verso número 7. Deus vai fazer justiça àqueles que clamam de dia e é sem cessar, é orar, é buscar. Quem precisa de milagre deve orar como nunca. Ore. Jesus faz uso dessa parábola, e ele começa a parábola dando essa ênfase, a necessidade de orar. Versículo 1, abre aí para mim. Eu vou começar a botar, igual eu faço lá na comunidade, o texto aqui na tela, porque fica mais fácil e você assimila melhor. A partir da próxima terça eu vou passar o texto para o pessoal lá, porque me ajuda. Olha o que diz o versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. De vez em quando? Orar sempre. Sempre. Está difícil, ora mais. Ficou complicado, ora mais. Bateram a porta na tua cara, ora mais. Foram injustos com você, ora mais. Você sabe o que a gente faz? A gente reclama mais. Nós murmuramos mais. Nós fazemos biquinho. Fazemos cara de dó. Não resolve. Eu nunca vi ninguém fazer biquinho e alcançar a vitória. Estou magoado, Jeová. Falaram de mim, eu estou aqui no meu cantinho amuado, meu irmão. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, fala em secreto com Deus, porque quando você fala em secreto com Deus, Ele responde. Eu tenho descoberto que quando a gente fecha a porta do nosso quarto para orar, Deus abre a janela do céu para abençoar. Ora! Bateram? Ora! Falaram? Ora! Ora! Muito pode na sua eficácia a murmuração do justo. É isso que está escrito? É isso? Não, mas eu acho que na sua Bíblia está escrito isso. Porque você só murmura, você só reclama. A Bíblia diz que muito pode na sua eficácia a súplica, a oração, o clamor de dia e de noite. Não é oração, é de dia e noite. Dia e noite. Quando você está prestes a desistir, entra em oração, clama, ora, derrama o teu coração no altar. Toda oração tem resposta. Não existe uma oração que fique sem resposta. É por isso que vale a pena orar. Invoca-me, diz o Senhor, e eu te responderei. Não tem esse negócio, invoca-me e eu vou ver o que eu faço. Invoca-me e eu vou te colocar em hold. Sabe o que é hold, né? Tinha muita gente com aquele telefone antigo, naqueles PABX mais antigão, que a pessoa tinha: eu vou colocar você em modo de espera, é o hold.
Não. Invoca-me e eu te responderei. Quando você ora, a resposta vem. Para de murmurar, para de reclamar, para de botar defeito dos outros, reclamar da vida, achar que você é um coitado, o patinho feio. Eu sou o patinho feio, Jeová. Todos viraram patinhos lindos, estão aí navegando pela lagoa da vida, rompendo com as suas plumas, porque eu já vi de tudo. Na reclamação você fica até poético. Meu irmão, mete a tua cara no pó, enfia a cabeça, debaixo de um travesseiro e ora, e chora, e clama, e busca, porque Deus vai responder. O texto diz: Deus vai responder aqueles que clamam de dia e noite, embora pareça demorado. Olha o que o texto diz, versículo 7, Deus vai te defender. Meu irmão, tem gente que se sente seguro com guarda-costa. Você não tem ideia do que é ser guardado pelo próprio Cristo. É Ele quem vai te defender contra toda injustiça, contra toda obra maligna, contra toda situação desonesta. Quando você clama, Deus entra em cena e diz assim: eu vim defender o meu filho. Sabe qual é a dificuldade que a gente tem? É que a gente acha que tem que fazer justiça com as nossas próprias mãos, que nós temos que fazer a coisa acontecer do nosso jeito. Ora, clama, busca. O Filho de Deus vai se levantar, vai entrar na sua causa e vai dizer: Ele é meu, ela é minha, eu defendo, eu guardo, eu entro com ação. Por isso que essa palavra hoje à noite é para te ajudar a entender da necessidade de você orar sempre e desistir nunca. O segredo da parábola é apresentado logo no início. Apresentou-lhes o Senhor uma parábola sobre o dever. Veja só, não é a vontade, é o dever de orar sempre e esmorecer nunca. Você quer vitória hoje à noite? Ora mais e não desista nunca, busque mais e não esmoreça nunca, e pode ter certeza, a tua causa vai ser julgada, o teu milagre vai chegar, a porta vai ser aberta, e você vai ver a justiça de Deus rompendo sobre a sua vida, como a aurora, como no novo dia, e você vai ver o cuidado e o favor de Deus te alcançando. Se você crê, diga glória a Deus.